Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, e o vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o Renda Cidadã. Eu não vou falar do projeto em si, a gente vai passar rapidinho pelo projeto, mas a gente vai mostrar todos os desdobramentos desse projeto que o governo estava lançando como Renda Cidadã e o que isso ocasionou na Bolsa. Por que a gente teve essa queda da Bolsa, essa desconfiança que fez subir tanto os juros futuros no Brasil, tá? Se você gosta do nosso canal, curte o vídeo, se inscreva no canal, avise aos amigos também, e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu queria aproveitar para falar o seguinte: eu estou gravando o vídeo na quinta-feira e como é muito dinâmico isso, eu espero que o Renda Cidadã não acabe até sábado, né, que é quando o vídeo vai ser lançado aqui. Porque pode ser que em algum momento o governo desista aí, ou na quinta ou na sexta, enquanto o vídeo estiver na edição, e aí o vídeo vai parecer que é meio sem sentido e a gente vai colocar do mesmo jeito. Então, espero que isso não aconteça, até para o vídeo ter alguma repercussão, mas se isso acontecer, eu já peço desculpa de antemão. Bom, o que a gente tem para falar aqui sobre o Renda Cidadã? É importante a gente mencionar que essa questão, né, de você transferir renda para as pessoas mais pobres de um país não é algo novo, né? Principalmente no Brasil não é algo novo. Isso começou lá atrás, ainda, pelo menos pelo que eu me lembro, com o Fernando Henrique com Bolsa Escola. Né? Então começou o Bolsa Escola, o Fernando Henrique, ele dava R$ 15 ou R$ 20 lá em 1990 e pouco para cada criança que estava matriculada na escola. Com isso, inclusive, conseguiu reduzir a evasão de escola e as crianças, né? O Brasil conseguiu colocar em torno aí de 100% das crianças, pelo menos dentro da escola. E a gente não está discutindo se elas aprendem ou não, se elas são analfabetas funcionais ou não. A única coisa é, a gente tinha um problema que as crianças não iam para a escola, elas passaram aí com Bolsa Escola. Tá? Aí o governo Lula chegou e mudou o nome do Bolsa Escola, incrementou com mais alguma coisa e virou Bolsa Família. Tá? E agora o Bolsonaro ele quer modificar esse programa, Bolsa Família, para Renda Cidadã, que antes era Renda Brasil. A primeira coisa aí que é importante a gente mencionar é que existe um ganho político, né? O Fernando Henrique conseguiu um ganho político com o Bolsa Escola, o Lula conseguiu um ganho político com o Bolsa Família, o Bolsonaro ele quer ter um ganho político também com esse novo programa que acaba aumentando um pouco o valor que vai ser distribuído acima do que é hoje do Bolsa Família e que coloca mais pessoas beneficiadas desse programa. A primeira ideia era que fosse aquele Renda Brasil, só que o Renda Brasil iria sair dinheiro de alguns programas que já são voltadas para pessoas mais pobres. Então, quer dizer, tiraria dinheiro do Farmácia Popular, do próprio Bolsa Família, enfim. Então, o governo não quis mexer dessa forma. O próprio Bolsonaro chegou e falou que ele daria um cartão vermelho, na expressão que ele usou, para quem continuasse falando de Renda Brasil. Eis que 5 a 10 dias depois surge um programa muito similar com outro nome, Renda Cidadã. Aqui eu faço uma pausa e a gente entra na questão de legislação no Brasil. Né? A gente tem uma lei lá atrás que fala de responsabilidade fiscal. E a gente tem uma lei mais recente do governo Temer que fala do teto dos gastos. Essa questão do teto dos gastos é o seguinte: o Brasil só pode gastar o que foi gasto no ano anterior, mais o aumento da inflação. Esse é o que fala a lei dos tetos dos gastos. Né? Por quê? Porque se a economia do Brasil crescer ao longo do tempo, ela está crescendo acima da inflação, então ao longo do tempo vai reduzindo o déficit e a empresa e o país vira superavitário. Né, mania de falar sobre empresas. E aí, o que aconteceu? O governo ele quer fazer esse programa do Renda Cidadã, ele precisa de um dinheiro, só que não existe dinheiro disponível. Né? É igual uma pessoa, por exemplo, que, sei lá, ela ganha 5 mil, ela já gasta 5.500, mas ela quer, sei lá, entrar na aula de inglês que vai custar R$ 300 todo mês. Ela precisa remanejar alguma despesa dela, só que no Brasil já não existe mais despesa para ser remanejada, porque o Brasil foi diminuindo as despesas discricionárias até um nível que é muito difícil você remanejar. Então, o que o governo ele verificou que seria possível, né? Que é essa proposta do Renda Cidadã. Ele pegaria uma parte do Fundeb, que é o Fundo da Escola Básica, tá?
e ele pegaria uma parte dos precatórios. Qual é o grande problema do fundo da escola básica? Recentemente no Congresso mudou a legislação e que a União ela entrava com 10% do valor desse Fundeb e passou para 23%. Então, na hora que o governo tira um valor para botar no Renda Cidadã, na verdade, ele está dando, entre aspas, um tiro no Congresso. Então, quer dizer, isso é muito ruim para no futuro o Brasil conseguir aprovar outras reformas até, né? Porque o Congresso ele fez uma lei e agora o governo está tentando modificar um pouco essa lei. Quer dizer, eu aceito entrar com 23%, mas parte disso vai sair, por exemplo, para o Renda Cidadã. Então, os congressistas não são bobos, né, eles percebem exatamente isso. Então, isso vai dificultar futuras reformas, porque entra em choque o governo com o Congresso, né? Então, você tem um choque aí entre poderes. A segunda questão que é importante a gente mencionar é que o Fundeb, ele não faz parte do teto de gastos. Existem alguns gastos que seriam aí diferenciados e que eles não estão incluídos no teto de gasto. Então, em tese, se você conseguir pegar dinheiro desses locais, você não está dentro daquela legislação do teto de gastos. E o Fundeb era um desses. Então, a gente pergunta assim, poxa, mas por que você vai tirar dinheiro da educação para colocar no Renda Cidadã, por exemplo? Porque é o que tem disponível, porque é aquele que não está dentro do teto de gastos. Então o governo tem que escolher, ele vai tirar da onde? Da educação, da saúde, da segurança, enfim, alguns gastos ali, eles não estão dentro do teto de gastos. Então essa seria uma possibilidade, né? E claro que foi mal visto pelo mercado, né? Obviamente foi mal visto pelo mercado, porque na verdade é uma criação de um gasto novo sem ter uma nova receita. Na verdade, o que está acontecendo é você aumentar o déficit futuro do Brasil. Por mais que não esteja dentro da legislação de teto de gastos, é um gasto novo e que vai modificar o déficit brasileiro, vai modificar a política fiscal, vai aumentar a dívida do Brasil no futuro, né? O mercado não é bobo, o mercado não é burro. E a segunda parte são os precatórios, né? Então, quer dizer, o que significam os precatórios? Vamos imaginar que você teve um problema com o Estado, né? Com o Estado, quando eu falo é com o governo federal, você entrou na justiça e você ganhou na justiça. Quando você ganha na justiça, o governo é obrigado a te pagar. Então, aí você tem desapropriações que foram indevidas, você tem aposentados, você tem pensionistas, pessoas que tiveram problema com o valor que eles receberam do INSS, enfim. E aí você entra na fila dos precatórios. Então, o que a justiça determina que o governo tem que pagar nesse ano de 2020, o governo vai pagar em 2021. Então, tem lá um valor que está reservado para pagamento de precatórios, né? Então, esse valor estava lá definido, agora eu não vou lembrar o valor, mas o texto do Renda Cidadã significa em você especificar que no máximo 2% do orçamento vai ser pago em precatório. E esse valor hoje é maior, ele seria em torno de 4% ou 5%. O que acontece quando você faz isso? No futuro vão ter novas ações na justiça e o governo vai ter que pagar. E aí, se o governo começa a criar uma fila, então vamos supor, tá? Eu não lembro o valor agora, vamos imaginar que seja 4% hoje que o governo tem que gastar de orçamento para poder pagar os precatórios. E aí, por esse texto, para migrar para o Renda Cidadã, a diferença seja 2% esse valor só que ele vai poder pagar, porque o restante vai migrar para o Renda Cidadã. O que vai acontecer no futuro? No próximo ano, você tem metade do que você não pagou. Então, vamos botar em números. Vamos imaginar, 800 bilhões, ele tem que pagar 32 bilhões, nesse exemplo fictício, e 16 bilhões vão acabar entrando no Renda Cidadã e 16 bilhões vão ser pagos de precatório. Tá, então, sobrou 16 bilhões que o governo não pagou. Essa dívida vai para o ano de 2022. Né? Aí, em 2021, entrou mais 32 bilhões para pagar. Só que aí o governo só vai pagar 16 de novo. E vai jogar 16 para o Renda Cidadã. O que acontece agora? O governo já tem 32 bilhões mais juros. Aí, em 2023, acontece a mesma coisa. E isso vai sendo uma bola de neve. Isso é uma bola de neve nova. Vai ser a bola de neve dos precatórios. Que no futuro você vai precisar talvez criar um imposto para você pagar os precatórios que ficaram vencidos porque o governo não pagou para poder direcionar o dinheiro para o Renda Cidadã. Então,
ficou muito claro, tá, para o mercado e para mim também, que o governo criou um gasto novo, ou ele está tentando criar um gasto novo, se ele colocar isso lá para o Congresso, mas ele não está criando uma receita nova, porque a economia não está andando, tá? Não tem nenhum imposto novo, que o governo não aumentou imposto, e não está sendo reduzido nenhum outro gasto. Né? O ideal seria que você reduzisse algum gasto para você colocar esse gasto. Entendeu? Eu não estou aqui discutindo se é importante ou não o renda cidadã. Então, se o governo precisa realmente, né, colocar e fazer esse renda cidadã para a economia andar, para o governo conseguir popularidade, para conseguir a reeleição e etc., ou porque esse é um dinheiro que gira a economia, tá? Eu não estou aqui discutindo esse ponto. A questão é, você quer criar um gasto novo, você tem que tirar um gasto antigo. Só que as despesas do governo são engessadas, é praticamente tudo obrigatório e ele não tem de onde tirar. Ou aumenta a receita, e aumentar a receita não tem escolha. Ou a economia melhora e gera mais imposto, ou você cria um imposto novo. Não tem saída. É exatamente isso. Por isso que eu falo para vocês que, na minha visão, está cada vez mais claro que em breve teremos impostos novos. Eu já tenho falado isso. Eu quero impostos novos? Óbvio que não. Eu sou cidadão e eu quero gastar o mínimo possível com o Estado ineficiente. Mas, na minha visão, não vai ter saída. A gente vai ter um imposto novo em breve, ou mais de um imposto novo, ou senão o governo vai fazer uma farinha aí que vai tirar alguns, vai colocar outros, vai falar que não vai mudar nada, e no ano que vem a gente vai ver que mudou e que aumentou o valor dos impostos. Tá? Enfim, essa é a questão de hoje. Claro que o mercado bateu, o mercado não quer um governo que não esteja preocupado com a questão fiscal. O governo sabe que um aumento do endividamento vai trazer problemas para as empresas no futuro, vai trazer problema para a taxa de juros do Brasil, igual já está trazendo. A taxa de juros futuro a gente já viu que subiu, a gente já viu o Tesouro Selic, inclusive, caindo de valor. Eu acho que dessa forma fica mais fácil para vocês verem. O governo não está conseguindo rolar tanta dívida e a taxa de juros vai acabar precisando aumentar. E a taxa de juros precisando aumentar, não tem jeito. Aí fica caro para a empresa, a economia não gira, e o mercado já precificou tudo isso, ele já está antecipando tudo isso. Eu aproveito aqui para dizer o seguinte, tá? Eu não sei o que o ministro Paulo Guedes ainda faz no governo, tá? Essa é uma outra questão. Então, eu não me surpreenderia se ele saísse, por exemplo, sei lá, né, até o final do ano, por exemplo. Porque eu não vejo mais o mínimo motivo dele estar lá também. Então, essa é uma outra questão para a gente ficar atento. Isso significa que você tem que guardar dinheiro em reserva de emergência, de oportunidade, você não deve investir na bolsa. Eu não gosto dessa visão. Eu gosto de sempre ter um pouco em reserva de oportunidade, sempre estar investindo em empresas boas. Lembra que quando o Moro saiu, caiu um dia e depois voltou, por exemplo. Eu não vejo mais como o Guedes poderia continuar no governo da forma que está. Abraços aí a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.